Olá, você conhece um pouco da origem das civilizações e religiões? Meu nome é Katia Hultmann, sou escritora e trouxe para vocês um trechinho de um estudo que eu fiz a respeito. Bom, das 4 raças que nós temos hoje na Terra, né, que é a branca, a negra, a vermelha e a amarela, eu vou falar um pouquinho sobre a raça branca e a negra, como que foi o encontro delas e como que elas se fundiram. Bom, os negros, né, a raça pura, os núbios, eles tinham um desenvolvimento tecnológico muito maior que os brancos, tá, na pré-história, desculpe. Eles tinham uma organização social teocrática, onde haviam os padres, esses padres que ensinavam a todos a parte da iniciação, e eles acreditavam num Deus único, né, no princípio da unidade, né, o conhecimento deles era o sabeísmo. Se concentravam ali na África. Esses padres, que eram responsáveis pela iniciação dos mistérios, eles também eram temidos por eles, até como deuses, né? E utilizavam isso para dominar. Os brancos, que eram conhecidos como os hiperbóreos, eles na verdade era um pouquinho diferente a organização social deles, era um chefe que era eleito pela sua inteligência, pela sua liderança, e eles que comandavam a todos. E os velhos formavam um corpo de anciãos, né, que eram os conselheiros. Na parte religiosa, eles observavam muito as forças da natureza e eles cultuavam muito seus ancestrais. Então aparece aí toda uma parte de mitologias, né, de figuras antigas. Então eles ligavam muito o passado com o futuro. Com isso surgiram a figura das profetisas, aonde elas que eram mais sensíveis, elas conseguiam conversar e transmitir essas coisas do mundo oculto. Né, elas recebiam essas revelações dos seus ancestrais. E aparecia aí daí a figura de um ancestral original, que era o princípio de todos. E essas profetisas também elas eram temidas, principalmente que no começo elas eram benéficas, mas depois elas se tornaram um pouco corrompidas e reinavam pelo terror, onde elas pediam sacrifícios humanos, na suposição de que mandando um vivo para o mundo dos ancestrais eles ajudariam mais, né, mais favores. Bom, eles viviam aí na parte da Europa. Os negros, eles começaram a invadir o sul da Europa. E o choque entre as raças foi enorme, eles ganharam de lavada dos brancos, né, foram completamente esmagados pela inferioridade deles, principalmente das suas armas e técnicas de guerra, e foram feitos escravos dos negros. Eles eram obrigados a trabalhar na mineração e na fundição, o que você vê que era um problema, na verdade, foi muito bom, porque quando esses prisioneiros escaparam, eles trouxeram essa cultura para a sua própria civilização, para a sua comunidade. E assim eles tiveram um grande avanço com o que eles aprenderam com os núbios. Né? E aí, duas coisas mais importantes que eles aprenderam com os negros: a fundição de metais e a escrita por símbolos. Né? Depois, com o tempo, eles conseguiram expulsar os negros ali da Europa. Essa miscigenação de brancos e negros é que deu origem aos povos semitas e os povos árias, né, os arianos. Os semitas eles tiveram uma preponderância de dominância negra e os arianos de dominância branca. Né? Os semitas tinham a educação dos padres com uma tendência ao monoteísmo, não são todos os semitas que são monoteístas, né? Com o princípio da unidade de Deus, o culto absoluto, sem forma, né? Um espiritualismo. Os arianos tiveram uma tendência ao politeísmo, a figura de seus ancestrais, com a mitologia, personificação de divindades. Né? Eles cultuavam a natureza, que era sua fonte de inspiração, né? O naturalismo. Mas não é uma regra, tá? Bom, entre os semitas a gente tem árabes, fenícios, caldeus, hebreus, arianos, nós temos gregos, etruscos, iranianos, hindus, celtas, né? E mesmo com grandes diferenças, eles mantêm uma história em comum, onde o princípio do homem, a quem Deus falou pela primeira vez. Isso você vê no Irã, o Zoroastro fala de Ima com essa figura, Jesus Cristo fala de Moisés, tem a figura de Osíris no Egito, Dionísio na Grécia, né? Rama para os hindus. Então, nesse ponto, ambas concordam que os grandes mistérios ocultos foram passados ao homem por uma força maior. É isso. Gostou? Compartilhe.